Bom, gente, continuando, então agora a gente vai falar sobre as alterações da hemostasia. Lembrando que a gente pode chamar, né, hemostasia de coagulação, então a gente pode chamar também de coagulopatias ou doenças relacionadas à hemorragia, já que se tiver uma coagulopatia não vai ter coagulação e vai ter extravasamento de sangue. Bem, as causas podem ser variadas, pode estar relacionado a disfunções nas plaquetas, disfunções nos vasos sanguíneos, ou ainda disfunção na cascata de coagulação e também na fibrinólise, né? Isso pode acontecer de forma isolada ou em conjuntos, quer dizer, eu posso ter todas as disfunções juntas ou somente uma. Normalmente as disfunções nas plaquetas, então uma trombocitopenia ou uma trombocitopatia, a gente vai ver alterações petequiais, então vai ver no animal, né, sinais clínicos associados a petequias, ou púrpuras na pele, mucosa e ainda em órgãos internos. A gente pode ver também sangramentos espontâneos quando o número de plaqueta é muito baixo. No caso de disfunção de vaso sanguíneo, a gente vai ver que existem problemas relacionados à preparação da eliminação do coágulo ou então em termos de vasoconstrição, não faz a vasoconstrição. E no caso da disfunção na cascata de coagulação, normalmente a gente vai ver hemorragias profusas, então não é petequia, aí é hemorragia, né, maior quantidade de sangue sendo eliminado, e nem sempre a gente vai ver essa alteração imediata à lesão. Então, se lesionou, né, teve um trauma, nem sempre vai ver um sangramento em grande quantidade naquele momento, mas posteriormente. Lembrando que a hemostasia secundária ela demora um pouco para acontecer. Então, pode ocorrer a hemostasia primária e não a secundária. Bem, o diagnóstico ele depende de conhecer o histórico do animal, da anamnese, do exame clínico e testes laboratoriais. Então, os testes laboratoriais, eu acredito que a gente até já falou um pouco sobre eles, eu não tenho certeza, mas a gente pode falar sobre isso também na aula prática. A gente pode fazer a avaliação do sangramento, do momento de sangramento, quantidade de sangramento, diferenciar um sangramento comum de um sangramento exacerbado em grande quantidade, né? Então, o que a gente vai questionar a respeito do animal? Primeiro, a idade, se já ocorreram acidentes hemorrágicos anteriormente, então se é comum ter sangramentos ou não nesse animal. A duração da hemorragia, nesse caso, o tempo de sangramento, a gravidade e extensão do sangramento, se foi realizado algum tratamento, se teve resolução, se tem parentes com doenças semelhantes. Muitas doenças são hereditárias, então é importante saber o histórico e as informações de parentesco. E também se teve administração de drogas ou então algum risco de envenenamento, né? Existem venenos, acho que vocês viram em toxicologia, existem substâncias que promovem uma coagulopatia, certo? Uma hemorragia em grande quantidade. No exame clínico, a gente vai observar se tem petequias ou púrpura, verificar sinal de sangramento no trato gastrointestinal ou trato urinário, verificar se tem deformidade nas articulações, hemoartrose também está associada a uma doença hereditária, e se tem icterícia, febre, esplenohepatomegalia, linfadenomegalia, sinais de insuficiência hepática, presença de ectoparasitas e hemoparasitas, aqui é um C, tá? Não é um X, ectoparasitas. E aí a gente vai pensando e raciocinando. Muitas vezes fechar o diagnóstico para alterações de coagulopatia não é necessário fazer exames para isso, né? Fazer lá um exame específico, uma coleta específica. Eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo com o animal pela visualização de sinais clínicos. Então, quando que eu vou suspeitar de alterações de hemostasia primária, né? Alteração em vasoconstrição ou agregação plaquetária? Eu vou verificar se tem defeitos vasculares, são raros defeitos vasculares. Normalmente vai estar associado em alteração quantitativa de plaqueta, né? Então, vai estar associado a um caso de trombocitopenia, que é muito comum na clínica. Nesse caso, a gente vai ver petequia, quimose, hemorragias múltiplas em mucosa e serosa, sangramentos imediatos. Por que imediatos?
porque a plaqueta ela é responsável por fazer o tampão plaquetário na hemostasia primária. Então, ocorreu o corte, já vai ter ação das plaquetas. Por isso, sangramentos imediatos quando tem trombocitopenia. Quando que eu vou suspeitar de alteração na formação do coágulo, né? Na formação da hemostasia secundária? Pode ser causas hereditárias, que não são comuns. Até hoje eu só vi uma na clínica, apesar de, claro, eu não sou clínica de pequenos, né? Mas não é comum de acontecer. Mas também pode ser adquiridas, pode ter relação com defeito na síntese de fatores de coagulação, ou um consumo excessivo dos fatores de coagulação, ou ainda também associação com alteração plaquetária, já que as plaquetas carregam alguns dos fatores de coagulação. Normalmente, na alteração, né, de hemostasia secundária, a gente vai ver equimose, hematoma, hemorragia cavitária, sangramentos tardios. Um exemplo comum associado a isso é: resolvi fazer uma cirurgia no animal, não fiz exames de sangue para ver se ele tinha trombocitopenia ou não. Ou então fiz na máquina, não olhei se tinha agregação plaquetária, suspeitei que era agregação e fiz igual a cirurgia mesmo dando trombocitopenia. Fiz a cirurgia, o animal tá quietinho porque ele tá sedado, fica bonitinha a cicatriz, né? Onde eu fiz lá a sutura. A partir do momento que ele acorda e começa a se movimentar, aí começa a ter sangramento. Porque tem a formação de plug, mas não tem a formação de hemostasia secundária de coágulo. E ainda a alteração terciária pode ter estímulos excessivos de fibrinólise, pode ter liberação de substâncias desviadoras de coagulação, não é comum, mas nesse caso a gente pode observar trombose, infartos, né, cardíaco, renal ou até de outros órgãos, e hemorragias diversas. Então não é comum e não é simples de fechar esse diagnóstico, porque justamente não é uma causa muito comum. Bem, testes laboratoriais. Existem alguns testes, né? O teste de fragilidade capilar, por exemplo, tempo de sangramento, retração de coágulo e agregação, tempo de coagulação, tempo de tromboplastina parcial ativada. Eu acredito que o vídeo que eu mostrei na semana passada falava um pouco sobre isso. Tempo de protrombina. Então, tem esses testes, que nem no hospital a gente até poderia realizar. Normalmente precisa de uma curva padrão, e como não é rotina, né, grandes hospitais, grandes centros, você acaba utilizando de forma rotineira esses testes, mas para nós não é rotina. E o diagnóstico ele pode sim ser realizado, na maioria dos casos, sem a necessidade da realização desse tipo de teste, tá? Mas existem testes que a gente pode utilizar para verificar se está ocorrendo a cascata de coagulação de forma adequada, certo? Então, vamos lá. Desordens da hemostasia primária. A gente até já falou algumas alterações. Então, causas vasculares ou plaquetárias. Pode ter inflamação, alteração estrutural ou alteração imunomediada em vasos sanguíneos. Alterações quantitativas das plaquetas, que é uma das principais causas. Trombocitopenia. Pode ser alteração em medula óssea, pode ser aumento de destruição plaquetária, por exemplo, parasitismo ou doença autoimune. Pode ser excesso de consumo, por exemplo, uma coagulação intravascular disseminada, pode ser por sequestro. Então, podem ser diferentes causas de alterações quantitativas de plaqueta. Ou ainda pode ser alteração qualitativa das plaquetas, que é uma trombocitopatia, em que o número de plaquetas está normal, mas elas não funcionam de forma adequada, que também é menos comum, tá? Defeitos em vasos sanguíneos. A gente pode verificar alterações morfológicas, ou depósito de imunocomplexos ou anticorpos contra o endotélio, ou ainda processos inflamatórios, e aí vai diminuir a resposta e contratilidade dos vasos. Alterações quantitativas das plaquetas. Medula hipoplásica ou aplásica, a gente já usou esses termos anteriormente. Pode ser por toxicidade, então uso de drogas mielossupressoras, infecções, por exemplo, erliquiose ou leishmaniose, essas infecções que acabam afetando medula óssea.
radiação ou ainda metaplasia, no caso de linfomas ou leucemias. O que é metaplasia? As células presentes na medula óssea, elas são substituídas, então há perda de função. Ainda pode ocorrer trombocitopoiese ineficaz, deficiência de vitamina B12 é uma das causas, trombocitopenia familiar, e aí são essas causas que são congênitas, né, hereditárias, e normalmente são raras. Pode ser aumento de destruição de plaquetas, então pode ser de fundo imunológico, pode ser por uso de drogas que destroem a membrana da plaqueta, ou uma transfusão sanguínea incompatível, que é bastante comum na veterinária, e ainda doenças imunomediadas. Aumento de consumo de plaquetas, no caso de hemorragias extensas, animais que sofreram grandes traumas, por exemplo, ou doenças infecciosas que causem hemorragia, ou a CID, né, coagulação intravascular disseminada. Aumento de sequestro, no caso de alterações esplênicas ou hepáticas, no caso de hemoparasitoses, e aí vai ter o maior sequestro pelo sistema monocítico fagocitário, processos hemolíticos, neoplasias, alterações qualitativas de plaqueta, que são menos comuns, normalmente de fundo congênito, o que é raro, e aí tem deficiências, né, plaquetárias, não vou entrar muito nisso. Adquiridas, pode ser alteração dos níveis de proteína plasmática, que afeta a aderência plaquetária, nefropatias, hepatopatias, algumas drogas podem causar alteração plaquetária e infecções, mas é uma causa menos comum. Desordens da hemostasia secundária, que daí tem alteração de cascata de coagulação. Então, pode ser por hemofilia, que aí vai alterar fatores de coagulação, é transmitido geneticamente. Nesse caso de hemofilia A, somente os verificamos em machos. E nesse caso, observa-se hemoartrose, então alteração na articulação. O único caso que eu vi até hoje de congênito foi de hemofilia A, era um boxer. Hemofilia B, alteração de outro fator, né, do fator 9. Também, né, tem que fazer exames, tem que conhecer o histórico familiar do animal. Hemofilia C, doença de von Willebrand, então vai ter hemorragias também, né, tem que conhecer o histórico do animal. Intoxicação por dicumarínicos, varfarina ou antivitamina K, está associado a isso. E aí a gente vai ver hemorragias em diferentes locais, nas cavidades. O número de plaqueta está normal, não tem petequias, mas tem alteração hemorrágica, por isso que a gente suspeita de hemostasia secundária. Hepatopatias graves, essa é a principal causa de alteração da cascata de coagulação, porque o fígado é responsável por produzir a maior parte dos fatores de coagulação. Ou ainda deficiência em fibrinogênio, deficiência de proteína. Então, um animal que ingere pouca proteína pode ter pouco fibrinogênio. E aí, nesse caso, ele pode apresentar hipoproteinemia também, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula teórica. Casos de CID, normalmente são secundários, então tem várias causas que levam a CID. Nem vou entrar aqui também muito. E alterações da hemostasia terciária. Aí vai ter alteração no equilíbrio desses processos, né? Vai ter alteração, por exemplo, na quantidade de plasminogênio, o que também é um fundo raro, né? Uma causa rara de acontecer. Normalmente, alteração na quantidade desses reguladores. E aí, se tem mais plasmina, vai ter fibrinólise de forma exacerbada e a gente pode ver trombos. Então, no caso de uma doença que tenha grande quantidade de trombos, a gente pode suspeitar de uma desordem da hemostasia terciária. Certo, pessoal? Se tiver dúvida, vocês entrem em contato comigo. E amanhã tem exercícios para vocês fazerem no RA. Um abraço.